Mas eu queria estudar hoje, Bezerrat Hashem, um assunto que ele é ligado com o Parashat Vayakhel, Pikudei. Vayakhel, Pikudei são as duas últimas parashat do livro de Shemot. E também, no final, talvez, conectar isso um pouquinho com Pesach, porque... por que não, né? Se dá, vamos lá. Sempre dá, né? Todo mundo tem. Tinha um cara, conhece o cara que... Tinha uma pessoa, tinha um rabino que ele só tinha uma drachá em Parashat Korach. Ele tinha um Dvar Torá feito para Parashat Korach. Então, todo lugar que ele chegava, ele começava a falar e deixava cair um guardanapo ou alguma coisa. Ih, sumiu, parece que a terra engoliu, que nem no Korach. Falando em Korach, aí ele... Já está lá embaixo, já está 2 anos para frente. O cara ainda está lá. Então, o que acontece em Parashat? Vamos lá. Legal, tem gente que qualquer coisinha, acontecimento da semana, alguma coisa assim, aí consegue relacionar Parashá com isso. Isso é impressionante. Que tem essa capacidade. O problema é que às vezes tem um cara que não tem a capacidade, em vez de ele está disposto a entortar Parashá para relacioná-la com a semana. Dá uma brecha lá. Alguma coisa, mas tudo bem, também está valendo. Vamos lá. O que acontece em Parashat Vayakhel Pikudei? Na verdade, não muita coisa. Na Parashat Vayakhel Pikudei acontece muita coisa, mas não muita coisa nova. É a execução da construção do Mishkan. Nas duas, a gente tem assim. Tem a entrega da Torá em Parashat Yitro. Depois tem Parashat Mishpatim, que são várias e várias leis que foram entregues junto com a Torá. Depois a gente tem Parashat Trumá e Tetzaveh, que falam sobre a ordem divina de como construir o Mishkan. No meio a gente tem Parashat Kitissá, que é quase um intervalo que fala sobre o Reta Egel, o que aconteceu entre o Matan Torah e, na verdade, a construção do Mishkan. E depois tem Parashat Vayakhel Pikudei, que falam sobre a construção de fato de Vayakhel Pikudei. Muita gente gosta dessas Parashat de Vayakhel Pikudei porque elas não têm Rashi, quase. Ela é bem repetitiva, bem repetindo o que a gente já viu nas outras Parashat. E um dos motivos que a Torá faz dessa forma, tem Hidushim. Quem presta atenção na Parashá sabe que não é igual, Bidiu. Mas um dos motivos que a Torá faz dessa forma é para explicar que a Israel fez exatamente como Hashem mandou. Isso no Mishkan é muito importante, talvez a chuva do Reta Egel, que quando no Reta Egel eles quiseram inventar o que fazer, aí não deu certo. E dessa vez, para o Tikkun do Reta Egel que eles fizeram exatamente como Hashem mandou. No começo da nossa Parashá, então a gente vai ler essa semana Parashat Vayakhel Pikudei, aliás, a gente vai ler também Parashat HaChodesh. O Maftir, a gente tira um segundo Sefer e vai ler Parashat HaChodesh Azelachem Rosh Chodashim, a Parashat especial, é a última das 4. Bom, depois tem Shabbat Agadol, mas aí não tem o Sefer Torah, e depois tem Pesach, Baruch Hashem. No verão não falta eventos, não falta acontecimentos, mas das 4 Parashiot é a última das 4 Parashiot. Então vamos ver. A nossa Parashá começa falando o seguinte: Vayakhel Moshe kol hadat bnei Israel ve'omer alehem. Moshe junta todo o povo de Israel e diz a eles: Ele adevarim asher tzivah Hashem la'asotam. Essas são as coisas, essas são as ordens que Hashem nos ordenou a fazer. A partir disso, 2 pontos explicam a maioria dos mefarshim que os 2 pontos aqui ele vai começar a falar sobre o Mishkan. Tudo o que ele recebeu nas últimas parashiot, ele vai agora transmitir para o povo e vamos começar a executar a obra. Mas antes, existe um porém, existe um parênteses. Durante 6 dias será feito o trabalho e no 7º vai ser santificado o Shabbat Shabbaton Yel Hashem, vai ter um dia de descanso, Shvita. Shabbat, para quem não sabe, por onde vem o nome Shabbat, Shabbat é da palavra Shvita. Shvita em hebraico moderno quer dizer greve, mas Shvita é parar, deixar de. Isso é Shvita. Então vai ser um dia que você chover, que você não trabalha. Kola osebo melachá yumat. Quem fizer trabalho, algum trabalho no dia do Shabbat, vai ser morto. Lo tevaru esh bechol mosvotechem yom Shabbat. Não acendam fogo em todos os seus... todos os seus assentamentos no dia do Shabbat. E a Gemara pergunta por que justamente essa melachá foi especificada e en kana makom larich. A gente vai tratar sobre isso. Exatamente. Rashi já traz, por que de repente a Torá enfia no meio da parashá de
vai aquele, a Torá enfia agora o começo do Shabat, aliás, tem algumas vezes. Algumas vezes durante o Mishkan, quando a gente fala sobre o Mishkan, a Torá fala sobre o Shabat. O que tem a ver uma coisa com a outra? Lagdim laem azarat ha-Shabat letzivui melech. Sempre lembrar, se passar muito tempo, o pessoal vai esquecer. Tem de uma em uma semana. Não, mas a pergunta é por que tem a ver exatamente com o Mishkan? Então, Rashi já traz, Lagdim azarat ha-Shabat letzivui melechet ha-Mishkan, para antecipar a advertência de cumprir o Shabat antes da execução da construção do Mishkan, Lomar she'ena dochet ha-Shabat, para nos ensinar que a construção do Mishkan não é permitida ser feita no Shabat. Quando chega o Shabat, apesar de que a gente tem uma mitzvah de construir o Mishkan, aliás, a gente tem uma outra mitzvah, que é construir o Beit HaMikdash, uma mitzvah de Oraita, mas essa mitzvah, ela não é maior do que a mitzvah do Shabat, por assim dizer, e no Shabat não podemos construir o Mishkan. Mais do que isso, a gente sabe, assim parece que eu estava procurando, não está escrito isso claramente na Mishnah ou no Talmud em Masechet Shabbat, mas isso está claro durante toda a Mishnah, que é assim que funciona, que as 39 melachot, os 39 trabalhos proibidos a serem feitos durante o Shabbat, de onde a gente aprende exatamente essas 39 melachot? A gente aprende elas do Mishkan. São 39 trabalhos, 39 ações ou criações que foram usadas para criar o Mishkan. E de lá a gente aprende, na verdade, muitos religionistas falam que é exatamente do nosso passuco, pelo fato da Torá ter ligado o Shabat com o Mishkan, e faz muito sentido. Quando a Torá fala para você, olha, eu mandei você construir o Mishkan. O que quer dizer construir o Mishkan? Construir o Mishkan tem 39 setores. 39 ações, 39 melachot que devem ser feitas para construir o Mishkan. Mas e essas melachot não façam no Shabat. Quer dizer, não construa o Mishkan no Shabat e não faça nada que é necessário para a construção do Mishkan, não faça isso no Shabat. Daqui a gente aprende que o Shabat, as 39 melachot que a pessoa não pode fazer, o Yehudi não pode fazer no Shabat, são as melachot do Mishkan. E a pergunta é, o que tem a ver? Quer dizer, alguma coisa tinha que ser, mas o cara pode levar, já fala, os Rishonim já trazem Masechet Shabbat, o cara pode pegar, a princípio ele pode segurar, botar o sofá nas costas e carregar o sofá de um lado para o outro da sala dele, de cima para baixo, de baixo para cima, passar o dia inteiro malhando. Se ele tirar uma agulha de casa sem eruv, ele fez uma verá. Quer dizer, por quê? Porque no Mishkan tiravam do Reshut HaYachid para o Reshut HaRabim, da propriedade privada para a propriedade pública, e isso é proibido. Muita gente não gosta. No Mishkan se acendia fogo. No Mishkan se cozinhava assim. O que cozinhavam? Não no Mishkan próprio. A gente não está falando dos trabalhos feitos no Mishkan, é na construção do Mishkan. O que se cozinhava na construção do Mishkan? Não tinha cimento no Mishkan. No Mishkan não tinha cimento. A tinta. Quase lá. Se cozinhava a tinta. Para tingir, você tem que cozinhar as especiarias. Você tinha, sei lá, não sou tintureiro, mas tem uma mistura que você tem que botar no fogo, e aí com isso você cozinha a tinta. Inclusive, a galera pergunta, o que acontece? Será que pode botar uma roupa para tingir, deixar ela no fogo antes do Shabat e ela vai ser tingida no Shabat, sem você mexer, sim ou não? Tem a ver com o Mishkan? Então, a pergunta, e muita gente se incomoda, muita gente se incomoda, por que não pode acender a luz no Shabat? Né? Sim, primeiro, tem um erro clássico, então, vocês não têm esse erro, mas bom saber, para quem está gravando, tem um erro clássico que as pessoas acham que inventaram que não pode acender a luz no Shabat. A Torá não falou todos os detalhes. Quando a Torá, Hashem deu para Moshe Rabbeinu as melachot que são proibidas de fazer no Shabat, Moshe Rabbeinu recebeu regras. São condições. Se você fizer isso, você está transgredindo uma proibição do Shabat. É impossível escrever uma lista de todas as situações possíveis. De como é que o cara vai fazer. Por exemplo, tem melachá de tolesh. Tolesh é melachá de arrancar algo que tá plantado, ou algo que está ligado no seu.
Então, será que a Torá agora vai começar a especificar? Olha, tolej quer dizer, você não pode tirar o algodão, você não pode tirar o trigo, você não pode tirar a cevada, você também não pode tirar um cabelo da sua, e nem uma pelinha, e nem uma... A Torá não funciona assim. A Torá dá regras, e ela fala para Am Israel, para os Chachamim, saberem analisar cada caso da realidade, e será que isso entra na regra ou não entra na regra? Assim funciona com o Hashmal. A hora que inventaram a eletricidade, vieram com Chachamim Israel, e eles discutiram, será que a eletricidade entra numa das proibições do Shabat? Ou será que ela não entra nas proibições do Shabat? E, unanimamente, decidiram que com certeza entra nas proibições do Shabat. Qual a proibição? O Hazonish, o Shemizan Neubach, será que é acender fogo ou fechar o circuito é como se fosse construir? Mas, indiferente de qual é a proibição, essa, na verdade, é a aplicação prática de algo que já foi dado no Har Sinai. Mas é difícil, às vezes, de entender, quer dizer, por que isso é um trabalho? Não me dá trabalho. Muitas vezes é muito mais fácil fazer uma melachá. Então, e o que isso tem a ver com o Mishkan? Então, vamos lá. O Midrash fala o seguinte. O Midrash é famoso e é importante saber que o que acontecia no Mishkan. Amar Rav Yaakov bar Asi, lama hu omer, Hashem ahavti ma'on beitecha, kol Mishkan kevodecha. Bishvil sheshakul keneged briat haolam. O Midrash atrás, e assim nossos sábios trazem durante, daqui a pouco eu vou trazer, mas em muitos e muitos lugares, que o Mishkan, ele era construído, a arquitetura do Mishkan e a forma de como o Mishkan foi construído, era paralelos a duas coisas. Tinham duas comparações, por assim dizer. Uma delas é o ser humano. Inclusive, o Mishkan ele era feito... נגמר, זה ב8:15, כל יום. בסדר? O Mishkan, ele é comparado antes de mais nada com o homem. Só para dar um exemplo, sim? O Kodesh HaKodashim, que é o lugar onde fica o Aron, é a cabeça, é o lugar da Neshama. Depois tem o Eichal, onde ficava a menorá, ficava a mesa com os pães, e ficava o Mizbeach Hazav, o altar onde se fazia o incenso. Isso é comparado com a parte de cima, o coração, o sistema coração e pulmão da pessoa, que é a parte do Ruach, como a gente fala, do espírito da pessoa. E depois tem o Mizbeach, que é comparado com o intestino, que nem o Mizbeach ele consumia o Korban, assim também a pessoa ela consome a comida. E assim por diante, tem várias comparações. Eu trouxe aqui na folhinha, eventualmente eu poderia imprimir para vocês, mas o Nefesh HaChaim fala o seguinte: Alzot yicherad lev ha'adam me'am ha'kodesh. Como uma pessoa deve estremecer simplesmente pela ideia, שהוא כולל בתבניתו כל הכוחות והעולמות כולם. הקדוש ברוך הוא criou o ser humano, criou o Yehudi, de forma que na criação do Yehudi, na forma do Yehudi, em todos os órgãos do Yehudi, todo como falar isso? Tem uma palavra. Anatomia. Como toda a anatomia do Yehudi, seja física, seja mental, seja sentimental, seja espiritual, ele engloba dentro dele todos os mundos, todos os aspectos. Existe um passuco no Navi que fala Mibsari echeze Eloká. Da minha carne, do meu corpo, eu posso conhecer Hashem. Eu posso conhecer como Hashem criou o mundo, na verdade. Como Hashem rege o mundo. כמו שהתבהר אם נמצא שם לנהל פרק ו' בשער ב' פרק ה', שם הם הקודש והמקדש העליון. Assim fala o Nefesh HaChaim. O Nefesh HaChaim explica muito por extenso como a pessoa, em cada vez que ele faz uma mitzvah com algum dos seus membros, com alguma parte do seu ser, ele eleva junto com ele todos os mundos, todos os lados, todas as forças que são mamash. O homem é um microcosmos, por assim dizer. O homem a anatomia do homem ela é criada paralela à anatomia dos mundos todos. E da mesma forma que o Mishkan ele é paralelo à criação do homem, ele também é paralelo à criação de todos os mundos. Ou seja, o Mishkan não é tão... por isso que a Torá ela é tão específica e tão detalhada em cada um dos detalhes de como deve ser feito o Mishkan assim e não assado. As medidas têm que ser muito exatas, os materiais têm que ser muito exatos, a ordem tem que ser muito exata, porque o Mishkan ele é exatamente paralelo à criação de todos os mundos. E tem um Chacham, Leibush Malbim. Já ouviram falar sobre o Malbim?
Malbim é um dos grandes comentaristas do Tanakh que teve na história. Ele escreveu quase sobre todo o Tanakh. Ele não viveu faz muito tempo, 250 a 300 anos. E ele tem, em Parashat Trumá, ele tem um trecho muito, muito comprido, que ele faz o paralelo de cada parte do Mishkan com o ser humano e com o homem. É impressionante, é muito difícil de entender. Eu li isso uma vez eu tentei estudar. Quando você fala do homem ainda dá para entender, quando você chega nos mundos, já é um pouco mais complexo, porque lá tem muitos conceitos de Kabbalah, muitos conceitos muito abstratos. Mas ele mais faz o paralelo, isso tem ligação com isso tem ligação com aquilo. E lá ele escreve uma coisa muito, muito incrível. כמו שהנפש באדם היא עיקר האדם, והיא נקראת בשם אדם באמת. Da mesma forma que a alma no ser humano, ela é a parte principal do ser humano. E ela é que é chamada de homem. Quem é o homem? Sim, a pergunta famosa. Quem é o homem? O homem é o corpo dele? O homem é o espírito dele. O homem é a alma dele. Sim? Um corpo sem alma não é uma pessoa. É um corpo. A gente nem chama isso de... Não é ele. Ele não está mais aqui. Até porque tem um conceito de alma feminina e alma masculina, não? Isso é outro shiur. A alma, na verdade, quando você lê em Sefer Bereshit, a alma é uma só. Ela se divide em dois. Um lado masculino e um lado feminino. E por isso que quando o ser humano na Torá é alguém casado. Até você casar, você não é gente. Você está faltando a metade. Então, metade, você é meio gente. A outra metade está faltando. Mas, isso é chamado de Beshem Adam. A alma é o chamado do ser humano. Fala, o corpo é como se fosse uma roupa, é como se fosse uma vestimenta. São os instrumentos na qual a alma ela é espiritual, ela é abstrata. Ela não tem como agir nesse mundo. Então, a Kadosh Baruch Hu fez com que essa alma ela fosse revestida por um corpo. E o corpo ele tem as capacidades, ele recebe a vida dele da alma, a vitalidade dele ele recebe da alma, e a partir disso ele consegue agir no mundo. Fala o Malbim, שהנשמה שהיא האדם האמיתי תיראה כוחותיה ופעולותיה על ידי האיברים שהיא מתלבשת בהם, כן האלוקות מתלבשת באדם הגדול. Da mesma forma, a divindade ela se reveste no homem grande. Quem é o homem grande? Se o homem é um mundo pequeno, então o mundo é um homem grande. Quer dizer, a Elokut, a divindade, ela se reveste no mundo todo, ela se esconde para poder agir, para poder leofia, para poder aparecer, para poder se revelar no nosso mundo. Não tem como a Kadosh Baruch Hu se revelar como... Não estou falando nem de Hashem, assim, isso é importante entender. É um ponto um pouco delicado, mas a gente não está falando de Hashem. Hashem Atzmo a gente não sabe o que é, não tem nenhum contato com ele, com Deus próprio. A gente está falando sobre a forma de como ele resolve se relacionar, agir no nosso mundo. Mas mesmo essa forma de como ele age no nosso mundo é muito acima do que o mundo consegue captar. Então Hashem, ele pega essa divindade, isso que a gente chama de Elokut. Elokut não é Deus. É a ação de Deus, é a divindade. Não é Hashem Be'atzmo. A gente nunca fala de Hashem próprio. Isso é um ponto que é importantíssimo saber. Mas a divindade ela se reveste do mundo físico, do mundo material, e assim ela age no nosso mundo. כן אלוקות מתלבשת אדם גם שהיא מציאות האדם הכללי בעיקר הכללי הזה, ונקרא בשם אדם שאמרו חז"ל, גדול כוחן של נביאים שמדיים גבורה למעלה בצורה של אדם. E da mesma forma que o ser humano ele tem lugares, assim o Kuzari já explica, onde a alma se conecta com o corpo, o mundo ele tem um lugar onde a divindade se conecta com o mundo. Esse lugar é o Mishkan. No Mishkan, a Elokut ela se conecta com o mundo através dos korbanot, através do trabalho que era feito no Beit HaMikdash, que era feito no Mishkan, é como a vitalidade do mundo. Por isso que a gente, quando não tem Beit HaMikdash, o mundo é como se ele estivesse morto, na verdade. Porque tem um desligamento quase total. Digamos, não morto, mas o mundo está em coma. Isso é só para a gente entender como a gente não sabe o que é a vida. Isso é muito importante. A gente pensa no Beit HaMikdash, eu falo isso muitas vezes, a gente pensa no Beit HaMikdash, a gente fala, o Beit HaMikdash, tipo, a gente não consegue entender o que tem de tão especial no Beit HaMikdash. Sabe o que você não consegue entender o que tem de especial tanto no Beit HaMikdash? Porque a gente está vivendo agora num longo coma. A gente não conhece a vida de verdade. Quando o Beit HaMikdash não está,
a Elokuta, a divindade, ela não está conectada com esse mundo de forma suficiente para que a gente consiga captar. A nossa falta de captação do Beit HaMikdash, ela é a própria doença. Essa é a própria falha. Isto posto, a gente pode começar a entender o que tem a ver o Shabat com o Mishkan. A gente falou que o Mishkan ele é construído de forma que ele reflete nele toda a vontade de Hashem, todo o mundo de Hashem, toda a criação. Os trabalhos usados para construir no Mishkan, na verdade, eles refletem 39 formas de criação. 39 formas de como esse mundo, como o Olam Hazé, como a pessoa age nesse mundo. Não dá agora para entrar em detalhes, mas quem perceber nas melachot de Shabbat, tem um sistema que fala... Não, de criação. Não revelação, criação. Tem um sistema que a gente chama de Sidura de Pat. Como você constrói, como você cria o alimento, a parte mais básica do ser humano. Isso são algumas melachot, desde arar, plantar, colher, cozinhar, moer, separar e etc. Tem uma fase que fala sobre como que ela é dividida na Mishnah de acordo com o ritmo da escrita, que na verdade expressa a cultura do ser humano. E tem uma parte que é construída, que fala sobre a criação de binyan, de lugar, como o ser humano constrói o mundo, constrói casas. Tudo, na verdade, no Mishkan, tudo que era feito no Mishkan, eram 39 tipos. Okay? Tipos de formas de criação, da mesma forma que a Kadosh Baruch Hu criou o mundo, né, com essas 39 formas, e o ser humano, na vida dele, ele tem a obrigação, Sheshet Yamim, Te'aseh Melachá. A Kadosh Baruch Hu fala que durante 6 dias o ser humano ele tem que fazer Melachá. A gente foi trazido para esse mundo para que a gente continue a criação, para que a gente continue criando. A Kadosh Baruch Hu criou o frame, ele criou a moldura, ele criou o esqueleto, a estrutura, e agora ele quer que a gente complete essa estrutura. Essas são as Melachot. Mas na criação do mundo existe um dia que o ser humano tem que parar. Esse dia é o Shabat. No Shabat, a pessoa entende que depois de tudo que ele cria, depois de tudo que ele faz, depois de tudo que ele constrói, ele tem que entender que no final das contas tem a Kadosh Baruch Hu. Tem Hashem. Esse mundo tem que chegar em algum lugar. Primeiro, não sou só eu que estou criando isso. Não é que eu faço tudo sozinho e tudo depende de mim. E segundo, o Shabat ele mostra que toda essa criação ela tem um propósito. Ela tem um objetivo. A gente quer chegar em algum lugar. Que esse é o mundo do Shabat, o Olam Haba. A gente compara o Shabat com o Olam Haba. Agora fica muito mais fácil de entender por que as melachot do Shabat são trazidas do Mishkan. Se o Mishkan é um protótipo, é um microcosmos do mundo todo, e no mundo todo é necessário essas 39 melachot, no Shabat a gente para exatamente o que a gente constrói no Mishkan. O que é construído no Mishkan é construir um mundo. No Shabat a gente para de criar. Esse também é o motivo que as melachot de Shabat não tem a ver com esforço. Não tem nada a ver com esforço físico ou com cansaço. Quando a gente fala que tem menuchá, a kavanah é que a pessoa deixa de criar. Quando a pessoa acende fogo, no final das contas, ela criou alguma coisa. É muito mais fácil viver acendendo fogo do que sem acender o fogo. Tem que pensar na plata de antes, na plata de depois. O que eu posso botar na chapa, o que eu não posso botar na chapa, puxar no chapa. É muito mais fácil. Ninguém falou que não é fácil. Mas o ponto não é o trabalho. O ponto é a criação. O ponto é o que você está criando através das suas ações. E no Shabat, o ser humano não cria. No Shabat, e também não destrói. Porque destruir é também criar. Se bem que, pela Torá, a mim proibiram qualquer tipo de destruição. Mas pela Torá, só uma destruição que ela tem um propósito de construção é proibido. Por exemplo, apagar um fogo, pela Torá, ele só é proibido quando você quer fazer carvão. Midarabanan, ele é proibido sempre. Não tem eter. Ninguém que ache, o Rabino falou que pode apagar fogo no Shabat. Ainda vai, proibido. Mas é midarabanan. Apagar fogo está midarabanan. É para a pessoa não vir apagar fogo para fazer o carvão. Quer dizer, no mundo de Akadosh Baruch Hu não existe destruição. Toda destruição ela só serve para uma nova construção. Então, esse é o motivo que a Torá ela compara, ela aprende os trabalhos proibidos no Shabat exatamente do Mishkan, porque o Mishkan é um protótipo do mundo. Exatamente o que acontece no mundo, o que cria no mundo, no Shabat é proibido de fazer. E só para complementar, eu falei que ia falar alguma coisa sobre a Haggadah de Pesach. Na Haggadah de Pesach tem uma parte que a gente fala antes de começar realmente a história, a gente fala Baruch HaMakom, Baruch Hu, Baruch Shenatan Torah Lamo Israel Baruch Hu. A gente abençoa Hashem, né? Abençoado é Hashem. Makom é um dos nomes, principalmente no tempo da Mishnah,
que era usado para se relacionar a Hashem. Mas por que a Haggadah ela escolheu justamente o nome Hamakom, o lugar? O que é esse nome, Baruch Hamakom? Porque na Mishnah, muitas vezes, Hashem é chamado de o lugar. Qual a expressão? Que ele é o lugar? Ele está em todos os lugares. Quê? Ele está em todos os lugares. Muito mais. Construir um Mishkan e ia morar aí dentro. Mas aqui a Makom, eu já vou. Então, a Makom seria o Mishkan, seria Hashem. Hazar fala não. Hashem, quando a gente diz que Hashem é o lugar, é que Hashem é o lugar do mundo, e não o mundo é o lugar de Hashem. Não é que existe o mundo, e dentro do mundo tem lugar para a divindade, tem lugar para, vamos ser religiosos na sinagoga. A Kadosh Baruch Hu é o lugar onde o mundo está. Ele é o Makom. Ele é o próprio lugar em si. Não é que dentro do mundo, que nem a gente fala, não é que a gente está em todo lugar, mas a gente está em todo lugar não porque existe o mundo e dentro dele tem Hashem. Existe Hashem e dentro de Hashem existe o mundo. Por que isso é importante lembrar disso justamente na Haggadah de Pesach? O que tem a ver? Por que justo na Haggadah de Pesach usaram esse nome? A gente pode falar o seguinte. Quando a gente fala de Am Israel que é criado na saída do Egito, tem que entender que não é que existia um povo judeu, existia esse povo, existia essa cultura, existia essa nação, e para essa nação foi dado a Torá. Hashem resolveu, chegou para eles e falou, olha, que a gente está acostumado às vezes no Gana a pensar, vocês querem receber a Torá? Sim, queremos receber a Torá. Vocês querem ser o povo de Hashem? Sim, queremos ser o povo de Hashem. Então, existe nós, e sobre o que nós somos, existe a palavra de... Isso não, fala o Balaganá, Zerov, cara. Am Israel, o lugar de Am Israel, o lugar do mundo inteiro, mas especialmente o lugar de Am Israel, é ser o povo de Hashem. A gente não tem outra identidade, a gente não tem outro ser. Nós não somos alguma coisa antes de ser o povo de Hashem. Nós simplesmente somos o povo de Hashem. Não temos outra existência. Por isso que exatamente na Haggadah de Pesach a gente fala sobre Baruch HaMakom. Da mesma forma que a Kadosh Baruch Hu, ele é o lugar do mundo, isso se reflete no Mishkan. Que o Mishkan é o lugar onde o mundo todo se conecta com essa fonte. Am Israel, ele não tem uma fonte independente. A existência dele é ser o povo de Hashem. Não existe outra forma de existência para Am Israel. Shkoyach. Shkoyach.